14, versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais, diga assim comigo, nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Fecha teus olhos, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite. Vem ministrar essa palavra que vai de encontro ao nosso coração, segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Traz essa palavra, Deus, que vá de encontro à nossa necessidade, vá ao encontro da nossa necessidade. Nos resgata, nos restaura, nos traz à tona. Deus, Tu és bem-vindo para ministrar esta palavra ao coração de todos que vieram aqui com o coração e a mente aberta para receber. Espírito Santo, que enquanto eu posso estar pregando aqui a Tua unção, possa estar ressuscitando sonhos, a Tua unção possa estar curando, libertando, transformando e ajudando todos que vieram aqui com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, filhos. Glória a Deus. O texto bíblico aqui que nós lemos é uma fala de Moisés ao povo israelita, quando eles já estão no caminho da travessia do Mar Vermelho. E nós sabemos que José, filho de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos e levado como escravo ao Egito. E naquela terra ele foi lançado na prisão por uma cilada armada pela mulher de Potifar. Eu vou fazer esse contexto para você entender aonde nós queremos chegar. E logo após, na prisão, ele interpretou os sonhos do rei. Você conhece a história, evitando uma desgraça praticamente em nível continental. E como se não bastasse, através da revelação do sonho e do cumprimento das instruções dadas por José, mediante a inspiração divina, gerou-se um período de grande prosperidade para o povo egípcio. E José se tornou, a partir de então, o segundo homem mais poderoso do Egito. E ele teve a oportunidade de salvar a sua família da fome, quando seus irmãos, amando do seu pai, vieram em busca de alimento. E José não só os alimentou, como também os estabeleceu em um bom lugar naquela terra, aonde permaneceram e se multiplicaram. Amados, preste atenção na palavra, porque nos dias de hoje não é diferente também, quando nós olhamos e inserimos a nossa vida no contexto histórico no qual nós estamos procurando contar para vocês. Porque muitas vezes o povo de Deus, ele também continua sendo escravizado pelas astutas artimanhas do diabo. E quando a gente olha para o mundo hoje, nós entendemos que o trabalho muitas vezes também é um tipo de escravidão. Também é um tipo de escravidão que também nos impede, em muitas situações, impede o cristão de adorar a Deus. Quando a gente olha para a própria igreja, quando nós olhamos para o próprio povo de Deus, e nós vemos muitas vezes muitos hábitos mundanos que nós podemos comparar com os hábitos dos egípcios. E quando a gente está dizendo hábitos mundanos, nós estamos vendo que cada vez mais, eu tenho me preocupado concernente a isso, a igreja cada vez mais tem assimilado esses hábitos mundanos. E hoje não é difícil você olhar para a igreja e ver uma igreja totalmente contaminada por costumes mundanos. E nós temos visto muitas vezes o povo de Deus se vestir, se comportar, comer e beber como o povo do mundo. Enquanto nós lemos o texto bíblico, as coisas parecem sempre ter acontecido muito rapidamente, mas nós vemos
porém, que este processo levou gerações e gerações, e isso trouxe um fator chamado, para que a gente entenda, imersão e sinércia. O povo de Deus perdeu a referência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tanto é que o Senhor precisou lembrar isso a Moisés, quando ele apareceu para ele no Monte Horebe, dizendo assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando uma nação, quando uma sociedade perde a referência, as coisas começam a complicar. Quando nós perdemos as nossas referências, quando nós perdemos a referência do que é de Deus, do que não é de Deus, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, a tendência é o nosso futuro ser cada vez mais escravizado. Infelizmente, nós estamos cada vez com menos referências, estamos cada vez com menos capacidade de olhar para alguém como referência, e isso faz com que nós acabe agindo em duas vertentes básicas. Primeiro, instinto, que é um comportamento absolutamente carnal, voltado à natureza animal, ou para nós, a natureza de baixo, a natureza terrena. E todos os nossos atos são baseados pelo princípio da sobrevivência, visando a única e tão somente perpetuar a espécie. E nós, muitas vezes temos vivido desta maneira, e quando eu olho para isso, eu pergunto para você que está aqui: será que nós não estamos vivendo assim nos dias de hoje, por puro instinto? Acordamos escravos do trabalho, somos conduzidos a meio a uma multidão, para o nosso local de escravidão, onde temos horário para comer, levantar e até mesmo ir ao banheiro, e recebemos em troca disso o suficiente para a nossa sobrevivência, e muitas vezes nem isso. Então voltamos para nossas casas exaustos, sem tempo para leitura, para meditar na palavra de Deus, nem mesmo para a família. Dormimos, acordamos, e lá estamos nós na mesma rotina novamente. Isso não é diferente daquela época. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga: será que você não está vivendo por instinto? Os israelitas, eles já estavam tão acostumados com o sofrimento, que nem percebiam mais a realidade no qual estavam inseridos. E assim caminha a humanidade. Preste atenção, filhos, porque quando nós começamos a nos acostumar com o tacão do inimigo na nossa vida, quando nós começamos a acostumar com os pecados na nossa vida, com a vida errada na nossa vida, a gente vai acabar caminhando para a destruição sem que percebamos. Eu sempre digo assim, que o inferno é uma realidade vista tarde demais. Assim o inimigo tem trabalhado na vida das pessoas. As pessoas estão escravas sem saber que estão escravas. As pessoas estão deixando de viver a vida com Deus sem saber que estão deixando de viver a vida com Deus. E quando eu estou falando de escravidão aqui nessa noite, é importante você guardar no teu coração: existem 3 tipos de escravidão do povo de Deus. Porque o homem, ele tem uma forte tendência a ver tudo pelo lado físico apenas. E sempre que nós falamos sobre a escravidão no Egito, nós imaginamos um povo amarrado em cordas, amarrado em correntes, preso em verdadeiras senzalas escuras, frias e apertadas. Porém, nós não podemos afirmar isso de forma categórica. Conforme nós vamos estudando a Bíblia, nós vemos que havia uma classe de escravos judeus sujeitos a esse tipo de situação, porém era a minoria, e de fato aquele povo estava tão adaptado
enfrentado aquela situação, que na maioria das vezes nem sequer necessitavam de correntes para aprisioná-los. A prisão no qual eles estavam inseridos obedecia 3 níveis de escravidão bem definidos, que de repente pode estar acontecendo na tua vida. É bom acender a luz de alerta no teu coração, se você está vivendo dessa maneira. Primeiro, era uma escravidão física, porque eles eram privados da liberdade de ir e vir conforme a sua vontade, e só podiam se locomover conforme a bênção dos seus donos. Isso não está diferente do povo de Deus hoje em dia. Infinitamente isso não está diferente das igrejas. Cada vez mais o povo tem dono, cada vez mais o povo tem perdido a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de pensar, a sua liberdade de buscar a Deus, e muitas vezes se tornam malditos de cima do altar. Muitas vezes o povo tem agido por medo, muitas vezes o povo tem servido a Deus por medo, porque muitas vezes nos nossos púlpitos não se prega liberdade em Deus, mas escravidão. Era uma escravidão psicológica. Havia uma estrutura de opressão psicológica sobre o povo hebreu, para mantê-los constantemente amedrontados e convictos do poder e da soberania dos seus donos. Isso não existe hoje em dia, né? Esses traumas psicológicos, esses chavões crentez não existem. Cuidado, irmão Edson, tu pode ser maldito. Cuidado, minha irmã Zenete, se tu não dá no trilho, olha a maldição. Está cada vez mais comum isto, aonde cria-se uma escravidão psicológica. A Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos que ter a nossa mente livre, para que o nosso corpo seja livre. Nós temos que ter o prazer de estar com a nossa mente voltada somente para Deus. Em terceiro lugar, uma escravidão espiritual. Eles não tinham autorização para adorar outros deuses que não fossem os deuses dos egípcios. Amados, é nessa guerra fria que se instaura nas igrejas, que eu tenho já lutado por muitos anos, não é de hoje. Não é de hoje que eu tenho lutado concernente a isto, que eu tenho brigado concernente a isso, e tenho pedido: Deus, levanta um povo liberto, levanta um povo, meu Deus, que te adore sem medo, levante um povo que te adore sem pressão psicológica, levante um povo, meu Deus, livre espiritualmente, que possam te adorar de coração e te achar, e te encontrar, e ser abastado pela tua presença. A Bíblia diz, amados, que os egípcios estavam muito confiantes na forma como viviam, e eles acreditavam que nada poderia mudar, porém eles se esqueceram que havia uma promessa sobre o povo escravizado ao seu serviço. Um Deus poderoso, capaz de todas as coisas, havia lançado sobre aquele povo uma profecia de grandes realizações, de progresso e de vitórias. E eu quero dizer para vocês nessa noite que você faz parte desse povo, você faz parte desta geração, e Deus está voltando à memória a todas as promessas lançadas sobre a sua vida. E Deus, Ele tem o poder para mudar os seus dias tristes, Ele tem o poder para acabar com todo tipo de escravidão e colocar você sobre uma nova perspectiva de vida. Deus pode mudar a tua vida ainda esta noite. Quando você estiver voltando para a tua casa, você pode estar voltando totalmente livre das amarras do inimigo sobre a sua vida.